Aqui é o professor Gilberto falando com mais uma aula do nosso curso MOSFET. E hoje a gente vai continuar o assunto que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente determinou a tabela da verdade a partir do circuito com CMOS. Hoje a gente vai determinar a expressão e o circuito a partir da sua tabela da verdade. A tabela da verdade, você tem ela aqui, ó, tá? Então você tem essa tabela da verdade. Como é que eu determino o circuito e a expressão a partir dessa tabela da verdade? O objetivo principal aqui é você determinar a expressão e a partir da expressão você vai para o circuito com CMOS, tá? Se você parar para lembrar, essa tabela da verdade aqui é a que a gente determinou na aula passada, tá? Então, como é que eu faço, a partir dessa tabela da verdade, determinar aquele circuitinho que a gente determinou na nossa aula passada? Tá legal? Se você não lembra, volta na aula passada, assiste a aula, que você vai entender do que eu estou falando, tá? Então, eu tenho essa tabela da verdade. Como é que eu determino? Nessa aula de hoje, a gente vai pegar a expressão a partir da álgebra de Boole, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar as saídas que possuem nível lógico alto e vai pegar cada uma dessas entradas aqui, de modo que a gente combine essas entradas para dar justamente essa saída. Se você não lembra como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso? O primeiro ponto é o seguinte: como nessa minha primeira combinação aqui de entradas, a minha saída é 1, então meu V0 vai ser 1 quando eu tiver A barra, B barra e C barra. Ou meu V0 vai ser 1 aqui, que é esse segundo 1, quando eu tiver A barra, B barra e C. E o meu V0 vai ser 1 também quando eu tiver A barra, B e C barra. Que é o que eu tenho justamente aqui, ó. Eu tenho 1 quando eu tiver A barra, B barra e C barra. Ou eu tenho 1 quando eu tenho A barra, B barra e C, ou eu tenho 1 quando eu tenho A barra, B e C barra, que é justamente esses três casos que a gente acabou de determinar aqui para você. Tá legal? Aí se a gente determinou já a expressão, só que a gente precisa simplificar essa expressão ao máximo. Como é que a gente faz isso? Primeiro ponto aqui, ó, você parar para observar, eu tenho que esse A barra aqui, ele é comum aos três termos. Então, coloquei a barra em evidência, e aí dentro dos parênteses sobra apenas os caras que estavam sendo multiplicados, tá? Que seria o B barra C barra mais B barra C e BC barra, que é esse último aqui. Se parar para observar também, dentro dos parênteses eu tenho que esse B barra aqui, ó, ele está em evidência, então coloquei ele em evidência. Ele é comum a esses dois e coloquei ele em evidência aqui. Aí dentro de outros parênteses vai ficar o C barra e o C, tá? E esse cara aqui eu estou repetindo aqui embaixo. O que é que acontece para o próximo passo? C barra mais C, se você lembrar lá das regrinhas que a gente tem, da álgebra de Boole, esse cara aqui, ou essa soma aqui de C barra com C, vai dar 1. Então você tem, na verdade, B barra multiplicado por 1, que dá justamente B barra, que é o que você tem aqui. E esse BC barra você repetiu aqui. Essa ainda não é a forma mais simples, mais simplificada, melhor dizendo. Então eu vou simplificar ainda mais o que está dentro dos parênteses, que foi o que eu coloquei, ó. Aqui, ó, eu tenho B barra mais BC barra, que é o que eu tenho aqui. Tudo bem? Isso é igual ao seguinte: é igual a esse cara, que é o que está aqui embaixo, ó, barrado duas vezes, pelas regrinhas que a gente tem da álgebra de Boole, tá? É o que a gente está utilizando aqui. E é o que acontece? Quando eu tenho essa barra com B barra mais BC barra, isso aqui vai se transformar numa multiplicação das regrinhas, uma multiplicação desse primeiro cara barrado, que é o que você tem aqui, ó. O primeiro cara está barrado. Esse segundo cara também está barrado aqui, tá? E a barra de cima permanece. Essa barra de cima, ó, permanece aqui. Então isso vai ser igual ao seguinte: B barra barra é a mesma coisa que B, que foi a primeira propriedade que nós utilizamos aqui, ó. Então B barra barra é a mesma coisa que B, multiplicado por esses caras que estão sendo multiplicados agora, já que eles estão barrados aqui, eles estão multiplicados, vão se transformar numa soma, mas cada um com a sua barra específica. Então eu tenho o primeiro com a sua barra específica, somado com o segundo com a sua barra específica, ficando C barra barra, nesse caso aqui, esse primeiro B barra, tá? O que é que acontece? B multiplicado por B barra, você tem aqui, ó. Todo mundo está barrado ainda, tá? Essa barra de cima ainda permanece aqui, ó. Então, B multiplicado por B barra é o que você tem aqui. Mais, que aqui é uma distributiva, B, C barra barra. Só que C barra barra é justamente C. Então, você tem BC. E a barra completa aqui. B barra, a gente tem da regra que isso aqui dá 0. Então, na verdade, esse resultado aqui é justamente essa barra de cima aqui, ó, barrando BC. Tudo bem? Então você tem BC barra. Quando você tem isso aqui, das regrinhas que a gente tem,
A multiplicação vai se transformar numa soma com os dois termos barrados cada um. Tá? Então, você tem o primeiro barrado somado com o segundo termo barrado. Então, na verdade, isso que está dentro dos parênteses ou é esse cara aqui ou é esse cara aqui. Tá legal? Aí eu vou ter duas expressões, na verdade, né? Vou ter a primeira, em que eu estou pegando V0, 0 está aqui. Aí eu vou ter a barra, multiplicado por quem? Se esse cara aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que B barra, C barra, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, essa é uma expressão. A outra, essa expressão aqui, que eu tenho V0 dando igual a barra, multiplicado. Isso tudo aqui, ó, a gente mostrou que deu BC, tudo isso barrado. Então, é o que eu tenho aqui, ó, BC tudo barrado. Só que eu tenho o seguinte também, eu posso utilizar a propriedade de que se cada um dos termos estão barrados e estão sendo multiplicados também, isso aqui vai se transformar numa soma, barrando todo mundo. Então, tá aqui, ó, tá? Estou pegando o primeiro, mais o segundo termo, só que todo mundo agora barrado. E se eu fizesse o contrário, né, pegaria o primeiro, barraria ele, multiplicaria, pegaria o segundo termo e barraria ele também, que são das regrinhas da álgebra de Boole, tá? E o que é que acontece? Eu tenho duas coisas. Perceba que eu coloquei aqui lado nmós, lado pmós. O lado nmós que eu estou falando aqui é justamente aquele lado onde eu tenho os transistores nmós. Eu não tenho a tecnologia CMOS, então o circuito que eu estou determinando aqui é um circuito com tecnologia CMOS. E a tecnologia CMOS tem tanto nmós quanto pmós. Então eu tenho os dois lados, lado nmós e lado pmós. Então eu tenho uma expressão para o lado nmós, eu tenho uma expressão para o lado pmós. Para o lado nmós, que é essa expressão aqui, a gente vai verificar o seguinte padrão. O padrão é baseado no seguinte, que a saída ela está barrada. Então perceba que V0 barra é a mesma coisa que A mais BC. Ou então V0 é A mais BC, só que barrado. Tá? Que é justamente o que você vai ter no seu circuito. É o que você vê aqui nesse circuitinho aqui. Tá? O que é que eu estou querendo mostrar? Que V0 ele só vai para zero, ou seja, V0 só vai ficar barrado quando eu tiver essa chave fechada ou essas duas chaves fechadas, ou seja, quando eu tiver A ou B e C. Tá? Então, V0 barra vai ser igual a A ou B e C. Que é justamente o que você tem aqui. O seu V0 vai ser igual a A ou B e C. Só que isso barrado, tá? Então, ele vai para zero quando A ou B e C estiverem fechados. Então, ele vai para zero quando ele estiver A ou B e C. Quando eu faço o complemento disso aqui, eu teria agora o meu lado pmós, que eu tenho aqui. Tá? O meu lado pmós é justamente aqui na expressão do lado nmós, tem uma barra completa para todo mundo, ou seja, o meu V0 está indo para o complemento, que é 0 volt. No meu lado pmós, o meu V0 está indo para 1, ou seja, cada uma das entradas vai estar barrada, que nesse caso aqui é a barra I, B barra ou C barra, que é o que você tem aqui em cima, ó. O meu V0, ele só vai para 5 volts, chave fechada aqui, e essa chave ou essa chave fechada. Como essas entradas aqui do meu lado PMOS são o complemento do meu NMOS, que foi o que a gente mostrou na primeira aula quando a gente trabalhou com MOSFET como chave, então essas entradas aqui vão estar todas barradas, tá? Então eu vou ter A barra, I, B barra ou C barra, para o meu V0 chegar ao nível lógico alto. O que eu mostro justamente nessa expressãozinha aqui. Tá legal? Então é assim que você determina a expressão e o circuito com CMOS a partir da sua tabela da verdade. Tá legal? Então, naturalmente, você já tiver o circuito, pode determinar a expressão dele, claro, porque quando você olha para o lado NMOS, você vai pegar A ou BC aqui, né? E aí o seu V0 estaria barrado para chegar em 0 volts aqui. Você pegaria também, você pode determinar a expressão do lado PMOS. Basta você saber essas regrinhas, né? Que aqui é o complemento das entradas. Então aqui você tem o A barra, B barra e C barra. Só que eu só chego a 5 volts quando eu tenho A barra, I, B ou C, todos dois barrados, né? Ou seja, A barra, I, B barra ou C barra, aí eu chego aos 5 volts no meu V0. Tá legal? Então você também pode utilizar o seu circuito para chegar à expressão e vice-versa. Tá? Mas hoje a gente mostrou justamente que a partir da tabela da verdade a gente determina tanto a expressão quanto o circuito com CMOS. Então eu espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula.
Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, porque assim a gente vai estar alcançando mais pessoas, vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando mais pessoas. A gente vai compartilhando conteúdo e se ajudando todo mundo junto. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!